Olá pessoal, então nós vamos continuar estudando termodinâmica, nosso curso de Física Básica 2, e agora vamos falar de teoria cinética dos gases, que trata da relação entre propriedades macroscópicas dos gases, né, e correlaciona com as propriedades microscópicas das moléculas. E para isso nós vamos falar sobre os gases ideais, falar sobre a equação de estado dos gases ideais. Vamos definir, né, no nível microscópico, pressão, temperatura e velocidade média quadrática e a relação entre essas grandezas. Energia cinética de translação, teorema de equipartição de energia, falar sobre definir livre caminho médio, distribuição de velocidades moleculares, densidade de estados, etc. Vamos definir calor específico molar de um gás ideal e relacionar com graus de liberdade e correlacionar com calor específico mais geral, né? Vamos falar de efeitos quânticos sobre os graus de liberdade e sobre a energia e falar sobre a expansão adiabática de um gás ideal. E nós vamos começar então, primeiramente introduzindo alguns conceitos básicos, cujo primeiro é o número de Avogadro, que define o número de objetos contidos em 1 mol de qualquer substância. Então, esse número já é conhecido aí do ensino médio, 602 vezes 10 a 23 mol a menos 1, né? Ou seja, 1 mol de areia é essa quantidade aqui de areia, 1 mol de cadeiras é essa quantidade de cadeiras, etc. E se você tem a massa de um objeto qualquer e você quer saber a massa molar, você tem que multiplicar a massa do objeto pelo número de mol. Então você vai ter a massa molar desse objeto, entenda esse objeto, um átomo, uma molécula e etc. Outro conceito é o conceito de número de mols, né? O número de mols é quando você pega o número total de objetos e divide pelo número contido em 1 mol. Então você está dividindo o número de objetos no teu espaço, né, pelo número de objetos na parte. Quando você faz isso, você vai ter o número de partes. Então isso aqui é o número de mol, é o número de partes, sendo a parte 1 mol. E usando uma regra de 3 simples, você pode correlacionar, né, dizer que o número de objetos está para o número de Avogadro, assim como a massa da amostra total, né, está para a massa molar. Sendo que a massa molar nós definimos, né, como a massa do objeto vezes o número de mol, vezes o número de Avogadro. E aí a gente pode substituir aqui a massa molar por essa relação. Então são definições básicas que a gente não pode deixar de comentar, não pode deixar passar. E uma outra coisa, né, que vale a gente comentar e definir é o conceito de gás ideal. Então, um gás é dito ideal quando ele é constituído por partículas que não interagem, né? Elas só interagem no momento do choque. Então, cada átomo não enxerga o outro, como no caso real, né? E no caso de uma molécula real, por exemplo, né, quanto mais as moléculas se aproximam, maior a interação entre elas. Então, você pode aproximar um sistema real de um sistema ideal quando você tem um sistema, as moléculas reais, longe o suficiente, né, umas das outras, de modo que a interação entre elas seja desprezível. Então, você vai ter essa situação em 2 casos. No caso onde você tem um volume muito grande, né, a interação entre as moléculas é muito pequena e você está no limite de gás ideal, ou então você tem um volume ordinário, um volume normal, mas você tem uma massa, ou melhor, número de moléculas muito pequeno. Então você vai ter aí uma condição também de gás ideal, né, que é gás não interagente. Então, agora a gente vai introduzir alguns conceitos. Nós queremos chegar na equação de estado dos gases, que correlaciona pressão, volume e temperatura, mas para isso a gente vai falar de
leis que são introdutórias, né, que vieram antes, né, da lei dos gases, como por exemplo a lei de Robert Boyle, que foi introduzida em 1662 e basicamente o que Boyle fez foi estudar um tubo em U, onde ele confinou um certo volume de gás e ele tinha o controle da pressão dentro do gás, né? Porque ele podia obter essa pressão estudando ou modificando a altura da coluna, assim, dessa coluna, qualquer líquido aí conhecido, como nós vimos lá em hidrostática, né? Então, dessa maneira, você pode obter ou fazer uma curva, né, a temperatura constante da dependência do volume com a pressão dentro do gás. E Robert Boyle verificou que essa dependência, né, ela é constante para qualquer valor de volume e pressão que você esteja estudando aí no gás. De modo que pressão vezes volume é constante, certo? Uma outra lei que foi introduzida posteriormente, né, no século seguinte, 1787, foi introduzida por Charles e posteriormente em 1802 por Gay-Lussac, aprimorou, né, a lei, envolve a relação entre temperatura e volume. Então, para isso, esses pesquisadores, esses autores, estudaram o coeficiente de compressibilidade de alguns gases, que é definido como a variação do volume com a temperatura, coeficiente de compressibilidade térmico, né, na verdade, né, quando você tem temperatura. Nós vimos anteriormente, quando nós estávamos estudando som, que o coeficiente de compressibilidade elástico, módulo de Book, era definido como ΔV sobre ΔP, pressão, né, sobre V. Então, esse é o coeficiente de compressibilidade volumétrico que relaciona volume e pressão. Mas no caso aqui é o coeficiente de expansão térmico, ou coeficiente de compressibilidade térmico, né? Então, esses autores verificaram que esse coeficiente, para a maioria dos gases, no limite de gás ideal, ele é constante, né, igual a esse valor, 1 sobre 273, que é um número sugestivo, né, que vem lá do estudo lá do termômetro de gás a volume constante, como nós vimos já. E desse resultado, né, sai um outro resultado praticamente imediato, quando você mede esse coeficiente para dois valores de temperatura e volume diferentes. Você vai ter, numa situação, né, para um determinado volume e temperatura, você tem um determinado coeficiente de expansão térmico, e para outro par de volume e temperatura, para o mesmo gás, você mede o coeficiente de expansão térmica, que tem que ser o mesmo, na verdade, né, porque é o mesmo gás que você está estudando. Então, para que essa igualdade seja preservada, né, dado que você tem alguns valores que são iguais dos dois lados, é necessário e é fácil demonstrar, basta você abrir essa equação e eliminar os termos que sobram, né, que o volume pela temperatura em uma medida tem que ser igual ao volume pela temperatura na outra medida, e isso tem que ser igual a uma constante. Tá? Então, isso já relaciona volume e temperatura. Nós tínhamos anteriormente, né, a relação entre volume e pressão, que obedece aí uma condição de vínculo. E lá do estudo do termômetro de gás a volume constante, também nós vimos que a pressão e a temperatura, elas obedecem uma relação aí de vínculo, ou seja, pressão sobre pressão, ou melhor, né, pressão sobre temperatura igual a pressão sobre temperatura em uma outra situação aí, em qualquer modificação que o gás sofra. E aí que essa relação levou à definição da escala Kelvin. Se você não está lembrado, olha lá no nosso estudo do termômetro de gás a volume constante.
Então, essas relações, né, todas elas que relacionam relacionam pressão, volume e temperatura, elas foram fundidas, essas ideias foram fundidas depois por Émile Clapeyron, em 1834, ou seja, alguns anos depois, onde esse autor estudou a dependência, né, do produto pressão-volume com o número de mol, né, de diversos gases vezes a temperatura desses gases. Isso aqui é um resultado puramente empírico, experimental, que obteve a constante que relaciona essas grandezas, que é chamada de constante dos gases. E aí, então, obtida a constante dos gases, né, você tem a equação, jogando NT para o outro lado, você vai ter a equação de estado dos gases ideais, que é uma equação muito útil. Ela foi obtida experimentalmente e a partir desse conhecimento, então a gente pode estudar várias propriedades microscópicas aplicando esse conceito, tá? Mas quero deixar claro que essa equação é puramente observacional, uma equação empírica. Uma aplicação imediata que a gente pode fazer é encontrar o trabalho realizado sobre um gás quando você confina esse gás dentro de um recipiente contendo aqui um pistão, onde você aperta o pistão e realiza um deslocamento. Então você sabe, né, por definição, que o trabalho ele vai ser relacionado à pressão vezes a variação do volume, e no caso em que você conhece como a pressão varia com o volume, ou seja, num processo quase estático, onde você conhece todos os pontos, né, do processo, você pode integrar, porque você conhece a função P de V, certo? Então, se você tem um gás ideal, fica mais fácil, né, que a pressão, a equação de estado é conhecida, PV igual a nRT, de modo que P é igual a nRT sobre V. Então, quando você, dado uma temperatura qualquer, ou seja, para qualquer uma dessas curvas aqui que você tem, uma curva dessa é uma isotérmica, né? Então, imagina que você está aqui nessa isotérmica e você vai do estado I para o estado F, né? E o trabalho vai ser essa área. Você quer calcular essa área, então você vai substituir aqui o P e vai fazer integral, onde você tem um processo a temperatura constante, você tem que N e R são constantes, e na verdade você vai integrar 1 sobre V, né? Integral de dV sobre V vai ser igual ao logaritmo, como é bem conhecido, né? E aí você tem, então, o trabalho, você substitui os limites de integração, vai ficar log de V final sobre V inicial, e você tem aí o trabalho realizado por um gás ideal, a equaçãozinha simples, né? Que só pode ser obtida a partir do conhecimento da equação de Clapeyron. E uma outra situação simples aqui, por exemplo, um cilindro contém, nesse problema aqui, o autor ele dá o volume, a temperatura e a pressão inicial, né? E depois ele dá uma situação onde a temperatura muda, o volume muda, e ele quer saber qual a pressão final. Então, dados, né, essas grandezas, inicialmente, como PV igual a nRT, se eu pegar a temperatura dividindo PV, eu vou ter que PV sobre T é uma constante, e eu posso igualar essa constante para a situação referente à situação inicial, né, com a situação final. PV sobre T tem que ser constante. Então eu quero a pressão final e todos os outros valores são dados. É só isolar a pressão final. Então esse é um exemplo muito básico, né, um exemplo até de ensino médio. Agora, se a gente quer fazer um problema mais elaborado, né, o 17 desse capítulo 19 é interessante. Ele diz assim: o recipiente A da figura contém um gás ideal, a pressão de 5 vezes 10 a quinta pascal e a temperatura de 300 Kelvin. Então, o lado A é esse aqui. Ele está ligado por um tubo fino
e uma válvula, né? Há um recipiente B, cujo volume é 4 vezes o volume de A, né? E o recipiente B contém o mesmo gás ideal a pressão de 1 vezes 10 a quinta Pascal e a temperatura de 400 Kelvin. A válvula é aberta para que as pressões se igualem, mas a temperatura de cada recipiente é mantida. Então, a temperatura é a mesma. Qual é a nova pressão nos dois recipientes? Então, nesse caso, né, nós temos aí que você tem um número de mols, né, no recipiente A, diferente do número de mols no recipiente B. Mas a soma deles tem que ser constante. Certo? Então, quando você abrir a válvula, você tem um vínculo, que o número de mol é o mesmo, antes e depois, né? A soma de Na mais Nb tem que ser igual a Na antes, ou melhor, depois, né? Mais Nb depois. Esse é um vínculo, certo? Outro vínculo é que o volume B tem que ser igual a 4 vezes o volume A. E outro vínculo é que a temperatura é mantida constante. Então, dados aí esses vínculos, nós vamos então começar a discutir, partindo pelo número de mol, né, pela equação de Clapeyron vai ser PV sobre RT. E você sabe que o número total de mol é preservado antes e depois, né? E o número de mol no recipiente A vai ser PV sobre RT no recipiente A, né? E no recipiente B eu tenho também o volume é 4 vezes o VA, certo? A pressão em B é diferente, RTB são diferentes. Só que essa soma aqui é antes, né? Antes de abrir a válvula. Isso aqui tem que ser constante e tem que ser igual ao mesmo valor depois que abriu a válvula, certo? Então, esse é o número total de mol. Após abrir a válvula, né, você vai ter novos valores de número de mol para A e para B, porque uma certa quantidade de moléculas no recipiente A migraram para o recipiente B. Então, o Na diminuiu para Na' e o Nb aumentou para Nb'. Mas você tem um vínculo que após a abertura da válvula, as pressões devem se igualar nos dois recipientes. Então, o P' em A tem que ser igual ao P' em B, apesar de que antes, né, de abrir a válvula, eles são diferentes. Então, como eu tenho esse vínculo, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou inverter novamente a equação de Clapeyron, né? PV é igual a NRT, mais P é igual a NRT, NRT sobre V, né? Isso vale para os dois lados dos recipientes. De modo que essas pressões, após, né, a abertura da válvula, eu posso igualar, e essas equações aqui, elas vão, então, ser igualadas, de modo que eu tenho R nos dois lados da igualdade, né? E eu posso encontrar o número de mol B ou o número de mol A, um em função do outro. Então, eu vou deixar aqui, após a abertura da válvula, NB' em função de NA', né? É só inverter, trazer esse termo, trazer esse termo dividindo e esse termo multiplicando, e aí você vai ter o número de mol em B após abrir a válvula em função do número de mol em A após abrir a válvula, né? E a temperatura em A e B vão se correlacionar. Eu tenho o vínculo de que o número de mol antes e depois da abertura da válvula tem que ser igual, né? A massa se mantém. Então, o número de mol em A depois de abrir a válvula tem que ser igual ao número de mol em B após abrir a válvula, né? Então, eu vou colocar aqui o número de mol em B. E aí, então, novamente, continuando com esse vínculo, né? O número de mol antes de abrir a válvula tem que ser igual ao número de mol
né, após abrir a válvula. Tá? Então, a soma dos números de mol antes e depois tem que ser iguais. Tá? E essa soma, que vai ser essa relação aqui, colocando Na em evidência, vai ficar 1 e aqui vai ficar esse termo, certo? E eu vou igualar agora a Na mais Nb, tá ok? Então, Na e Nb, antes de abrir a válvula, nós já tínhamos isolado. Estão aqui, ó, a soma, né? Na mais Nb vai ser esse valor. Antes de abrir a válvula, nós vamos substituir, vamos repetir ele aqui e igualar com esse resultado, tá bom? Quando a gente faz isso, o que você faz? O que a gente faz? A gente pega esse termo aqui, que está multiplicando em A, vou pegar esse termo e vai dividindo para o lado de cá, certo? Então, esse termo vai ficar embaixo, dividindo, tá? Dividindo tudo isso aqui. E isso aqui preserva, né? Repete ele. E a gente, então, agora encontrou o número de mol após a abertura da válvula, certo? Então, a gente vai pegar esse resultado e aplicar a equação de Clapeyron após a abertura da válvula para qualquer um dos lados, ou para Na ou para Nb, aliás, no caso, para Na, né, que a gente encontrou em Na. Então, após abrir a válvula, o que acontece? A pressão é igual nos dois lados, então vou representar por P', né, sendo P' igual a P', que é igual a P' B. Então, PV é igual a nRT, para o lado A, certo? Onde agora eu sei quem é o número de mol no lado A, tá certo? Com isso, eu posso isolar o P', posso trazer o V dividindo aqui, né? Então, fica Na RTA sobre VA. Só que Na eu conheço, eu vou pegar Na, né, que é esse valor todinho aqui, e vou trazer para cá, certo? Aqui, vai ficar multiplicando RTA aqui, ó, e dividido por V. Então, quando eu faço isso, o VA corta com VA, trazer um pouco mais para baixo, né? O R corta com R e o TA vai multiplicando aqui dentro. Então, quando o TA, a temperatura, vier multiplicando, vai cortar, né, com esse valor e ela vem aparecer aqui multiplicando 4PB. Então, vai ficar assim. Esse aqui é o valor final que nós obtemos para a pressão nos dois recipientes após a abertura da válvula, certo? Onde são dados, né, as pressões antes, são todos os valores que são dados antes de abrir a válvula. Pressão, temperatura em A e B, certo? Então, esse problema ele fica completamente solucionado dessa maneira. Então, pessoal, o que nós fizemos até aqui foi aplicar a equação de Clapeyron em algumas situações, mas nós não vimos ainda a origem microscópica ou a relação, a interpretação, né, microscópica dos parâmetros das grandezas termodinâmicas envolvidas. Então, eu vou começar aqui introduzindo para vocês o conceito, né, alguns conceitos importantes. Por exemplo, imagina que você tem um átomo numa caixa, um dentre muitos átomos. Na verdade, você tem o gás, ele vai estar confinado. Para a simplicidade, nós vamos imaginar que é uma caixa quadrada, né, onde todos os lados são iguais. E esse átomo está com uma velocidade qualquer, em uma direção qualquer, aleatória. E a gente vai, então, reduzir esse problema a um problema unidimensional, onde nós vamos acompanhar a trajetória do átomo
de um dado momento, a partir de um dado instante, né, onde o átomo bateu na parede, ele vai ricochetear, vai bater novamente na outra parede e vai ricochetear e voltar para algum outro ponto. Nós vamos acompanhar esse movimento. Na verdade, nós vamos acompanhar a componente Vx desse átomo, certo? Eu estou imaginando que o vetor velocidade ele pode ser escrito, né, em função das componentes x, y e z. Nós vamos estudar apenas uma dessas componentes. Então, para a gente começar, nós vamos estudar o momento linear, né, a componente x do momento linear nesse processo, onde o átomo ele foi, bateu e voltou. Então, nesse caso, a variação do momento linear do átomo vai ser igual ao momento linear antes da colisão, que eu vou chamar de menos mv, certo? Menos o momento linear, o momento linear depois da colisão, porque o átomo bateu e voltou, então a componente x da velocidade negativa em relação ao eixo que nós escolhemos, menos o momento linear inicial, né? É final menos inicial. Então, inicialmente o momento era positivo porque a componente x estava na direção do eixo que nós escolhemos. De modo que o resultado aí vai dar o dobro, né, de mv, vai dar 2mvx. E nós vamos então voltar à nossa definição lá de física básica como força sendo a variação do momento linear em função do tempo. Nós já temos a variação do momento linear nessa colisão e nós precisamos definir agora o tempo que nós estamos considerando. Então, nós vamos considerar o tempo necessário para a partícula percorrer essa trajetória, bater e voltar para um ponto qualquer dentro da caixa. Então, se a gente considerar uma aproximação um pouco relativamente grosseira, não, mais ou menos aceitável, né? Em que a velocidade Vx ela vai ser o espaço percorrido, 2Ls, né, para ir e voltar pelo tempo. Invertendo, você tem um tempo gasto, né, para esse percurso, vai ser 2L sobre V. Daí você então substitui esse tempo aqui, 2L sobre V, e conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, de modo que a velocidade ao quadrado, Vx ao quadrado, vai aparecer em cima, né? E agora você pode então voltar, utilizando essa força média para uma partícula, encontrar a pressão, que na verdade, a pressão macroscópica, ela é devida à ação da força de todas as partículas. Deveria ter um somatório aqui, né? De todas as partículas por unidade, aliás, sobre a área da colisão, que seria toda a área, né, desse lado de cá. E aí eu vou somar as forças que todas as partículas realizam nesse intervalo de tempo e somente considerando a componente x, de modo que eu posso colocar em evidência a massa, que está em todos os termos, e o L, que está em todos os termos, vai multiplicar L ao quadrado e vai virar L ao cubo. Se eu pegar esse resultado que sobrou dentro do parêntese, dividir por N e multiplicar por N, eu não fiz nada, na verdade, né? Eu só introduzi o conceito de velocidade, aliás, de média do quadrado. Então, quando você tem uma média de alguma coisa, você soma essa coisa, né, e divide pelo número total. Se eu somar os quadrados e dividir por n, eu vou ter a média do quadrado, dos quadrados, né, que é definido dessa maneira. É a somatório das componentes x dividido por n. E aí eu vou, então, substituir, né, na equação de P, esse valor médio aí, a média do quadrado. E outra substituição que eu vou fazer é considerar que o número de partículas vezes a massa de uma partícula pode ser escrita
como o seguinte, né? Eu vou pegar o número de partículas e substituir por número de mol vezes a quantidade que é contida em 1 mol. Vai dar N. E o número de Avogadro, né, que é a quantidade de partículas em 1 mol vezes a massa de uma partícula, vai ser igual a massa molar. Então, eu posso substituir mzinho vezes N pelo número de mol vezes a massa molar. E aí a pressão vai ser escrita aqui como em função, né, de uma grandeza microscópica, que é a média do Vx ao quadrado. E a massa molar, né, e o número de mol. Mas ainda não está satisfatório, porque ainda posso relacionar, né, o Vx com a velocidade, o módulo da velocidade real, né, não da componente. Se eu considerar, né, que o módulo, o quadrado de um vetor, o módulo do quadrado de um vetor, ou melhor, o quadrado do módulo de um vetor vai ser igual à soma dos quadrados das componentes, eu também posso considerar que, como não há preferência no movimento da partícula, como esses movimentos são randômicos, em média, se eu tirar a média disso, então a média do v quadrado tem que ser igual à média do vx ao quadrado mais a média do vy ao quadrado mais a média do vz ao quadrado. Isso implica, né, essa não preferência de velocidade, implica que cada termo desse contribui com 1/3 para o v quadrado, ou seja, Vx é igual a Vy, que é igual a Vz ao quadrado, na média deles, que é igual a 1/3 da média do v quadrado. De modo que eu posso substituir essa média por esse valor aqui na equação, né? E fazer aqui a pressão em função de v quadrado, a média de v quadrado, por 3. Então, essa equação fica nessa forma aqui. Eu tenho a pressão escrita como uma função já da média do v ao quadrado, certo? Que o v por si só, né? A velocidade por si só, ela não é uma coisa que eu tenha acesso, porque cada partícula tem a sua velocidade. Então, a média do v ao quadrado, que eu vou considerar já a velocidade de todas as partículas, também é uma coisa difícil de acessar. Mas eu tenho que substituir isso por coisas que sejam mais fáceis estatisticamente de acessar em laboratório. E esse é o caso da velocidade média quadrática, que ela se relaciona com a temperatura. A gente vai ver isso. E a velocidade média quadrática, o VRMS, ou root mean square, né, ele vai ser definido como a raiz da média do quadrado de qualquer conjunto de dados. Desse modo, eu posso, então, escrever a média de v quadrado, jogando 3v para cá, jogando esse termo dividindo, né? E aí, também substituindo a produto pressão vezes volume, eu vou substituir por nRT, certo? O v quadrado vai ser escrito, né, dessa maneira, invertendo aí todas essas relações, e eu vou substituir então PV por nRT, de modo que vai ficar, esse termo permanece, 3 sobre o número de mol vezes a massa molar vezes nRT. Então o número de mol sai, e aí a média do v quadrado vai ser escrito como 3RT sobre m. Então, isso aqui eu não conheço, certo? É um valor inacessível do ponto de vista prático, né? Mas eu conheço e posso acessar esses valores aqui, a temperatura, a massa molar, de modo que eu consigo escrever, então, parâmetro microscópico em função de parâmetros macroscópicos que eu consigo medir em laboratório. Então, a temperatura e a velocidade
elas então se mostram intimamente relacionadas e eu posso ainda substituir, né, a média do V quadrado pelo VRMS ao quadrado. Então, com isso, se eu tirar a raiz quadrada aqui, eu vou definir o VRMS. Tá? Então, eu tenho agora um valor estatístico, tá? Que é o root mean square, escrito em função de um parâmetro termodinâmico mensurável em laboratório. Isso é muito importante. Tá? A mesma coisa, poderia escrever em função da pressão também, né? E aí eu também tenho a correlação da pressão com essa velocidade, né? Ou seja, quanto mais agitadas as partículas estão dentro da caixa, maior a pressão, porque a troca de momento nas paredes da caixa vai ser maior, certo? Então, observa, pessoal, que tudo isso foi obtido através tomando a partir da equação de Clapeyron. Eu não poderia fazer essas análises se eu não tivesse a equação de Clapeyron, daí a importância dela. Uma outra coisa que sai direto dessas deduções é o teorema de equipartição da energia, que é um teorema importantíssimo, né? O teorema de equipartição da energia, ele trata, né, da energia cinética, como nós vimos que a temperatura está relacionada com a velocidade. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a energia cinética média das partículas que estão na caixa, elas vão ser dadas, né, pela média de meio de mv ao quadrado, onde eu estou considerando que as massas das partículas são iguais, né? Então, isso aqui vai ser a média, vai ser uma constante vezes a média de v ao quadrado, que nós vimos, né, que esse valor pode ser substituído pelo quadrado do VRMS, certo? E nós vimos também, né, que o quadrado de VRMS é igual a 3RT sobre M. Então, eu consigo relacionar aqui a energia cinética média por partícula com a temperatura, certo? E aí a gente vai fazer, para deixar no formato da equipartição da energia, nós vamos substituir a massa molar pelo número de Avogadro vezes a massa, né, de uma partícula, de modo que a gente vai substituir aqui esse termo por 1 sobre NA. E também nós vamos fazer a seguinte definição, vamos definir a constante de Boltzmann como sendo a constante dos gases pelo número de Avogadro. E aí então nós vamos deixar aqui chegar à forma final do teorema de equipartição de energia, que fala que a energia cinética média de uma molécula, ela é composta, né, de três fragmentos de energia relacionados aos graus de liberdade do átomo ou da molécula, certo? Então, o teorema de equipartição diz que cada grau de liberdade, a gente vai voltar a esse assunto, se tem um átomo aqui, ele vibra e tem graus de liberdade no eixo Y, X e Z. Então, cada grau de liberdade contribui com meio de kT para a energia cinética. Então, esse é o teorema de equipartição de energia, né? Em média, a energia cinética, ela tem 3 meios de kT de contribuição. 1 meio de kT por grau de liberdade, certo? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui pelo teorema de equipartição de energia e na próxima aula nós continuamos, tá bom? Bons estudos a todos.